chegamos no quarto e último vídeo da série e eu tenho um presente para te dar. Mas eu não quero que você saia do vídeo para pegar o download desse arquivo que eu separei para você. Olha só, nesse quarto vídeo eu vou te falar sobre um dos assuntos que eu mais gosto. De uma maneira bem direta ao conteúdo, eu vou te falar sobre uma forma de você entender se uma ação ela está caindo, até quando ela pode cair, ou se ela sobe, até quando ela pode subir. Eu vou te falar sobre os conceitos de Fibonacci. E só para lembrar que esse é o quarto vídeo da nossa série, Formação de Traders, um nivelamento, para você aprender a tomar suas primeiras decisões e já colher lucros na Bolsa de Valores. O vídeo 1, 2, 3, inclusive o de hoje, eu juntei todo esse material, montamos um designer bem bonito, montamos um livro digital dessa série. Então eu já faço um convite aqui, ó. Na descrição desse vídeo, você vai ver o link para assistir as 3 primeiras aulas dessa série e um link para você fazer um download desse material complementar para que você possa estudar numa próxima ocasião. Mas antes de você fazer o download, fica aqui comigo que eu quero te falar sobre um assunto bem intrigante e bem interessante. Olha só, existe um matemático que ele é conhecido como Leonardo de Pisa. Ele é um matemático maluco que ele começou a brincar com contas e números e contas e números. E ele foi lá, numa tarde de verão, ele começou a estudar o aumento da população de coelhos. É isso aí. Ele começou a colocar um monte de coelho em cercado e a população de coelhos foram aumentando. E ele usou esses números malucos de combinação de soma, subtração e chegamos nos números de Fibonacci. E é justamente isso que eu vou aplicar para você. Aí você se questiona: Danilo, você quer vir falar sobre mercado financeiro comigo? E falar de um cara que usou para procriar coelho e aplicar esse mercado financeiro? Pode ser bizarro, mas é essa história. Olha só, a gente tem aqui o conceito de Fibonacci, nada mais é a gente estudar uma sequência de números que a gente vai identificar como que os movimentos eles corrigem e se impulsionam na Bolsa de Valores. De uma maneira muito simples, eu já te falei que é análise técnica, que tem tendência. Uma ação sai de 10 e vai para 15 reais. Ela não tem um crescimento linear. Uma hora ela sobe, uma hora ela cai, sobe, cai. O Fibonacci, ele vai me ajudar, um exemplo, uma ação está subindo, ela começou a cair, até que preço que essa queda vai acontecer? Até que ponto que é essa correção? Então eu vou conseguir mensurar dentro de um movimento para cima quanto que uma ação ela pode cair, ou seja, que ela pode corrigir. E são esses basicamente os pontos que nós vamos abordar nesses próximos minutos falando sobre Fibonacci. Então vamos lá. Leonardo de Pisa, ele nada mais era um matemático que ele criou uma sequência de números chamada de Fibonacci. Por que Fibonacci? Por causa que o pai dele chamava Bonatti. E lá na Itália ficou filho de Bonatti, Fibonacci. Então, basicamente, a sequência de números nada mais é um cara que era um matemático italiano chamado de Fibonacci, tá? Leonardo de Pisa, ele criou o Fibonacci. Então vamos lá, só para você ter uma sensibilidade, tá? Ele queria estudar o crescimento de uma população de coelhos, né? Então ele foi lá, ele colocou um coelho no cercado, depois ele colocou mais um coelho, e os 2 coelhos que tinham no cercado, depois de passar um tempo, tinha 3, tinha 5 e assim sucessivamente. Olha só, o que acontece? A sequência de Fibonacci nada mais é uma combinação de números. Então olha só, ele começou aqui a estudar o crescimento populacional de um coelho, certo? Então ele foi lá, não tinha nenhum coelhinho no cercado, ele foi lá e colocou mais um, certo? Nenhum com 1. Ele vai sempre pegar o número anterior e somar o resultado atual. Então 1 mais 1 é igual a 2. 2 mais 1 é igual a 3. 3 mais 2 é igual a 5. 5 mais 3 é igual a 8. 8 mais 5 é igual a 13. Ou seja, ele vai pegar o número atual e somar com o resultado anterior, ele vai chegar no novo número. Número atual mais a soma do anterior, ele vai chegar no novo número. Então, qual que é o grande lance aqui, tá? Ele vai começar a fazer essas contas infinitamente até chegar em números infinitos, certo? E aí depois ele foi lá e começou a brincar com essas combinações de numéricas, tá? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. E aí depois disso, ele começou a fazer a mesma conta, mas ao inverso. Ao invés de ele somar, ele começou a dividir, certo? E ele começou lá a fazer, ó, lembra, ó, 1, 2, 3, 5, 8, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e assim sucessivamente. Qual que foi a brincadeira de Leonardo de Pisa, né? Ele começou a ver que por mais que você tivesse números infinitos, a hora que você dividia um pelo anterior, um pelo anterior, um pelo anterior, ele só começava a mudar
as suas casas decimais, tá? Eu vou chegar aqui para fazer sentido para você onde a gente vai chegar nesse vídeo. Então, um exemplo, 1 dividido por 1 é 1, 2 dividido por 1, 2, 3 dividido por 2, 1,5, 5 dividido por 3, 1,6 e 600. Então, a hora que você começa a fazer essas contas de divisões infinitas, você não vai mudar teu número. O que você só vai fazer é o aumento da tua casa decimal. E aí, nessa brincadeira de combinações de numéricas, ele chegou em alguns números importantes. Ele começou a multiplicar, dividir, subtrair e assim sucessivamente. E ele chegou em alguns números importantes, conhecido como a Lei Áurea, né, que são os principais números de Fibonacci. E aí ele começou a ver que esses números aqui, ele se transformou em percentuais e ele chegou nos principais percentuais. Então, o número que se repetia muito, 1,618, 161%, 0,618 se representa 61%, 0,380 significa 38%. Então, quando ele, por mais que ele somava, dividia, multiplicava, ele começou a chegar em alguns números padrões, alguns números que se repetiam. E todas eles, por mais que você tinha número infinito, ele sempre girava em torno de 1,618, 61% de Fibonacci, tá? Por que eu estou te contando toda essa história maluca? Porque com esses números aqui, a gente vai aprender a antecipar uma movimentação de preço ou entender se o mercado estiver caindo, até que ponto que ele vai cair. Então, olha só, esses números aqui que chegaram, coincidentemente ou não, os números de Fibonacci, eles são números universais, são números muito famosos, tá? Isso aqui tem uma obra do Leonardo da Vinci, que é uma das principais obras literárias de museus que existem e tudo mais. Isso aqui é a obra do homem vitruviano, aquela obra assim do cara aberto, com os braços e faz um círculo em volta. E o que acontece? Todos esses números de Fibonacci, eles coincidentemente, eles estão na natureza, estão nas árvores, estão no nosso corpo e consequentemente a isso, a gente utilizou os números de Fibonacci para poder entender o quanto que uma ação também pode se movimentar na Bolsa de Valores. Então, um exemplo, só para fins de curiosidade, tá? Ó, o comprimento dos braços abertos de um homem, se você medir daqui até aqui, acho que não vai caber na tela, mas se você esticar teu braço, é o mesmo tamanho se você medir da tua cabeça até teus pés. Isso significa uma correlação de 100%. Se você pegar aqui um exemplo, a sua palma da mão e destacar um dedo, você tem essas marquinhas de nascença aqui, essas risquinhas. Se você mensurar, medir isso aqui e é 100%, e essa primeira voltinha aqui, isso aqui vai me representar 38% de todo esse tamanho. Onde que dá esses 38%? Nos números de Fibonacci. Se você pegar um exemplo, medir o teu braço inteiro, tá? Daqui até aqui, e se você medir depois daqui até aqui, esse tamanho e essa proporção estão aqui indiretamente ligadas a Fibonacci. Se você pegar um exemplo, meu celular está todo quebrado já, mas se você pegar um exemplo, isso aqui é o celular. Se você medir daqui até aqui, 100%. A maçãzinha, ela está no número de Fibonacci, que está dentro desses números. E aí, por coincidência, eu sou uma pessoa meio fuçada, eu fui lá e fiz um experimento comigo mesmo para ver se era verdade. Então se liga só, essa aqui é uma foto minha um pouco mais moleque, tá? E o que eu fiz de estudo? Eu fui lá e eu fiz um estudo aqui do meu próprio rosto, tá? Então eu peguei aqui, se eu pegar uma régua e medir dessa extremidade até aqui, isso aqui tem 13 centímetros em mim. E esse aqui é o tamanho da minha amostra que eu vou estudar. Então isso aqui tem 13 centímetros, e isso aqui significa 100%, tá bom? Deu medir daqui até aqui. Se eu estreitar e mensurar esse tamanho do meu rosto, tá? Esse tamanho do meu rosto tem 8 centímetros. 8 centímetros representa 61% de todo o meu tamanho. Então, coincidentemente, 100% e aqui 61% de Fibo. Então, todos esses números aqui, eles estão envolvidos dentro do mercado financeiro, tá bom? Tá, por que eu estou te contando tudo isso? Porque a gente consegue estudar essas movimentações na Bolsa de Valores através de retrações e expansões de Fibonacci. Então, olha só, primeiro ponto, eu vou te mostrar aqui agora como que você aplica no mercado financeiro os números de Fibonacci. Então, eu vou te explicar agora o que é uma retração de Fibonacci. Retração nada mais são os movimentos de correção. Então, um exemplo, uma ação, ela saiu de 10 e foi para 15. Ela subiu, beleza? Mas o mercado ele não sobe linearmente, ele não sobe numa linha apontando unicamente para cima. Ele tem sequências de zigue-zagues ascendentes. Então, correção dentro de uma tendência de alta é esse movimento, é esse movimento, é esse movimento.
Fibonacci, ele vai me ajudar a mensurar o tamanho dessa onda de correção. O mercado subiu, até onde que ele pode cair, tá certo? Isso é o movimento de correção. E eu vou aplicar aqueles números lá que eu te contei dessa história toda de criação de coelho, eu vou aplicar aqueles números baseado nesse cenário aqui para você identificar, beleza? Tendência de baixa. O que é uma correção dentro de uma tendência de baixa? Uma ação sai de 15 e vai para 10, mas ela não cai numa única vez, certo? Ela cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe. Correção numa tendência de baixo são os movimentos para cima. Correção é um movimento contrário da tendência. Então, tendência de alta, uma correção é uma queda. Numa tendência de baixa, uma correção é uma alta. Beleza? E aí eu vou aplicar aqui Fibonacci com você. Então, olha só. Imagina uma tendência de alta, certo? Topos e fundos ascendentes, maravilha. Show de bola. O Fibonacci, eu vou mensurar o quanto que ele vai cair. Danilo, até onde que essa queda, ele começou a montar um topo? Até onde que ele pode cair? Eu não sei. Eu vou usar Fibonacci para me ajudar. Olha só, ele pode cair até aqui ou até aqui. Como que eu vou saber isso? Eu vou traçar uma retração de Fibonacci. Vamos mudar o cenário que eu já vou colocar na prática para você. Tendência de baixa, cai, sobe, cai, sobe, cai. Montou um fundo. Até onde que ele pode ir? Também não sei. Ou ele pode ir até aqui ou até aqui. Ele pode subir cada vez mais. Eu vou usar os números de Fibonacci para poder me ajudar a tomar a decisão, para eu poder me ajudar a encontrar o ponto em que o mercado pode parar de cair, ou melhor, pode parar de corrigir. Então, olha só, essa daqui é uma ferramenta de Fibonacci, onde que eu vou olhar 100%, 38, 50 e 61. Vamos para a parte prática? Vem para cá para você ter uma ideia. Tendência de alta, fundo com topo, mercado, eu vou traçar Fibonacci. São 5 linhas, topo e fundo, certo? Esse espaço aqui me representa 100% do movimento de mercado. A hora que o mercado ele começar a cair, eu vou esperar para ver em qual ponto ele vai se segurar. Até que ponto que ele pode corrigir? Retração de Fibonacci. 0 a 100%. Se ele cair até essa primeira linha, me representa 38%. Se ela cair até essa segunda linha, 50%. Ou essa até aqui, 61%. Tá? Exemplo prático, fundo com topo, 100% esse movimento, o mercado caiu 38,2%. O mercado tocou aqui e voltou a subir. Nota que eu tive aqui um Fibonacci. Eu não tenho suporte no tempo, não tenho um suporte aqui, eu tenho só uma referência de Fibonacci. Um outro ponto, tendência de baixa, topo com fundo, topos descendentes. Eu vou isolar meu último movimento, 100%, 100%, 38, 50, 61. Então o mercado cai, corrige, toca nas retrações e ele volta a desempenhar uma queda. Olha um outro movimento aqui, fundo com topo, eu vou traçar um Fibonacci, esse espaço a 100%, ele caiu, retração de 61,8, tocou na retração e voltou a subir. Um outro exemplo, tendência de alta, certo? Eu vou pegar 100% de Fibo, correção, aqui ficou até 38,2. Então, o que eu quero te mostrar com o Fibonacci? O Fibonacci, ele nada mais vai ser eu juntar lá o que eu tenho aprendido no primeiro vídeo de análise técnica, com candlestick, com média móvel, eu identifiquei uma tendência de alta. O mercado começou a cair, até que ponto que o mercado pode parar? Ou ele vai parar num ponto de suporte, ou ele vai parar nas retrações de Fibonacci. E o Fibonacci, ele também é um grande aliado para poder antecipar as movimentações do mercado financeiro, beleza? E, claro, é um assunto também que a gente pode ter várias e várias estratégias específicas. Esses vídeos dessa série foram vídeos para poder colocar um nivelamento, uma coisa mais básica para que você possa fixar esses conhecimentos, tá? No próximo passo, eu vou fazer com você conteúdos mais avançados, explorar um pouco mais em candlestick, explorar um pouco mais sobre estratégias de média móvel, ou até mesmo fazer uma série só de Fibonacci. Então, espero que você tenha curtido todo esse conteúdo, espero que essa primeira série, essa série de 4 vídeos, possa te dar um caminho, a direção que você vai poder seguir para que você possa, de uma certa maneira, ter uma jornada bem lucrativa na Bolsa de Valores. Não se esqueça de fazer o teu download aqui do e-book para que você possa ter um material complementar e eu quero saber se você curtiu essa série. Se gostou, legal,
aproveita e coloca aqui nos comentários qual outro assunto que você gostaria que eu explicasse um pouco mais. Danilo, explica mais sobre análise técnica, explica mais sobre candlestick, média móvel ou Fibonacci. Ixi, tem conteúdo infinito para poder falar sobre essas 4 classes. Então, se gostou de alguma delas, quer que eu dê ênfase, coloca aqui embaixo o seu comentário, beleza? Um grande abraço, tudo de bom, sucesso nas suas operações e eu tenho certeza, já aplicando ali Fibonacci com média móvel, com suportes e resistências que você aprendeu aí na análise técnica, você já vai começar a ter uma leitura um pouco mais clara. E aí eu deixo um exercíciozinho para você, para poder fixar. Abrir um gráfico, parecer tudo grego, tenta ali ler um pouquinho dos gráficos aplicando análise técnica, média móvel, que você já vai facilitar muito o teu processo de aprendizado. Beleza? Muito obrigado pela tua companhia, um grande abraço e nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu, valeu!